Bom, vamos ao primeiro exemplo de gases. Dentro de um recipiente de um volume variável estão inicialmente 20 litros. Então, esses 20 litros, ele está dando um volume inicial. Então, o volume inicial aí, 20 litros. De um gás perfeito a temperatura de 200 Kelvin. Então, temperatura inicial, 200 Kelvin. E pressão de 2 atm. Então, ó, ele também deu a pressão inicial. Pressão inicial, 2 atm. Qual será a nova pressão? Então, ele quer a nova pressão. Então, eu quero pressão final. Se a temperatura aumentar para 250 Kelvin, então a temperatura final vai passar para 250 Kelvin. E o volume for reduzido para 20 litros. E o volume final vai ser 10 litros, perdão. 10 litros. Então, a gente vai fazer o cálculo. Veja, todas as variáveis de estado que a gente tem, volume, pressão e temperatura, elas estão variando nesse caso. Então, eu tenho que usar a equação do gás ideal, que é o PVT por Votol. PVT por Votol. Pressão final, eu não tenho. Então, vou colocar aqui o P. Volume final, tenho 10. Sobre temperatura final, também tenho 250. Igual pressão inicial, 2. Volume inicial, 20. Temperatura inicial, ele deu também que foi 200. Arrumando aqui, eu vou repetir esse primeiro lado todo, tá? E do outro lado eu vou multiplicar. 2 vezes 20, 40 sobre 200. Você pode fazer o quê? Eu posso cortar um zero aqui para facilitar minhas contas e diminuir para ficar mais fácil. Eu vou só repetir aqui rapidinho. Repito de novo todo o primeiro termo e eu tirei aqui os zeros, tá? Fica 4 sobre 20. O que a gente faz aqui agora para resolver? Como 4 sobre 20 vai dar um número decimal, mais fácil a gente multiplicar cruzado. Então, vai ficar aqui, P vezes 10 vezes 20. É só multiplicar o 20 vezes 10, que vai dar 200 vezes P. 20 vezes 10 vezes P. 200P é igual 250 vezes 4, 1000. Tá multiplicando, vai passar para lá o quê? Dividindo. Então, vai ficar 1000 dividido por 200. Posso cortar o zero aqui também, ó. Vai ficar 10 dividido por 2, que é igual a 5 atm, porque a pressão inicial era em atm, então a pressão final também vai ser em atm. Tá aí a resposta do primeiro, ok? Do primeiro exemplo que a gente viu de gases aí. Agora vamos ao segundo exemplo. No segundo exemplo, a gente vai usar aquela função do gás ideal. PV é igual a nRT. Então, ele diz o seguinte, ó, prestando atenção aqui. Num recipiente de 41 litros, então, o primeiro dado que ele deu foi o volume, 41 litros. São colocados 5 mols. Se são 5 mols, ele está dando o número de mols. Então, N minúsculo, 5 mols. De um gás perfeito a temperatura de 300 Kelvin. Então, temperatura de 300 Kelvin. Só lembrando, sempre a temperatura quando a gente vai trabalhar para gases, ela obrigatoriamente precisa estar em Kelvin, tá? Não pode estar em Celsius nem Fahrenheit. Se aparecer Celsius ou Fahrenheit, eu preciso transformar para Kelvin. Qual será a pressão exercida? Então, ele quer a pressão pelo gás nessas condições, dado a constante dos gases. Ele deu aqui como 0,082 atm vezes, dividido por Kelvin vezes mol. Então, se você observar aqui, as unidades elas já estão ok, ó, porque eu tenho mol, ok, certo? Aqui a gente tem também a temperatura vai ser em atm, então pressão vai ser em atm e a temperatura já está em Kelvin no caso, tá? Então não precisa transformar. É só pegar a função PV é igual a nRT. nRT, tá? Então, PV é igual a nRT. Pressão final, não tem. Então, vou calcular. Pressão. Volume, 41. Então, coloco lá, 41. N é o número de mols, 5, vezes
R, que a gente tem que é a constante 0,082, vezes T, que é 300. Então, vou precisar multiplicar aqui desse lado primeiro. Então, aqui, vou repetir o que eu tenho e vou multiplicar. 5 vezes 0,082 vezes 300 vai dar exatamente 123. Tá multiplicando, vai passar para lá o quê? Dividindo. Então, 123 dividido por 41, que vai ser exatamente igual a 3 atm. Se eu não tivesse o número de mols, era só calcular. N é igual a massa sobre a massa molar, né? A gente poderia calcular dessa forma, mas ele já deu o número de mols, então eu não preciso fazer esse cálculo. Então, se ele não desse, era só você pegar a massa, se ele desse a massa, e precisaria da massa molar. Mas nesse caso aqui, ele já deu o número de mols, então tá ok.